Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos seguir aqui a nossa visão panorâmica. Livro de Deuteronômio, capítulo 4. Esse capítulo 4 é um capítulo fantástico. Ele é um capítulo que fala sobre a grandeza, a bondade, a misericórdia do Senhor e fala a respeito da vida, como ter uma vida boa, uma vida próspera, uma vida longa. Então ele já inicia o capítulo falando a respeito disso. Versículo 1. Ó Israel, ouve agora os estatutos e os preceitos que eu vos ensino, para obedecer a eles, a fim de que tenhas vida e tomes posse da terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Então, a condição para se ter vida é obedecer os estatutos e os preceitos do Senhor. Então, nós vemos aí uma dinâmica. A primeira dinâmica é ouvir a lei, os estatutos, os preceitos do Senhor. E a segunda é obedecer. E com isso nós temos a benção. A benção é, no caso deles, a fim de que tenha vida. Então, não somente no caso deles, mas também no nosso caso, se nós seguirmos essa dinâmica, nós teremos uma vida próxima, uma vida longa, uma vida abençoada. E aí ele continua, versículo 2: Não acrescentareis nada à palavra que ele vos ordena, nem diminuirei nada, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos ordeno. Versículo 5: Eu vos ensinei estatutos e preceitos, conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que lhe obedeças na terra que estás entrando para tomar posse. Guardai-vos e obedecei a eles, assim a vossa sabedoria e o vosso entendimento serão vistos pelos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: esta grande nação é realmente um povo sábio e inteligente. Então, ser um povo destacado, uma pessoa destacada, ser um testemunho nessa terra, tem a ver sobre ser obediente à voz de Deus. Nós vemos esse segredo, essa chave sendo revelada aqui no versículo 6. Então preste atenção de novo, quero ler de novo, versículo 6. Guardai-vos e obedecei a eles, assim a vossa sabedoria e o vosso entendimento serão vistos. Como que a sabedoria e o conhecimento serão vistos? Guardando a lei do Senhor. Aí ele continua: guardando a lei do Senhor serão vistos pelos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: esta nação é realmente um povo sábio e inteligente. Versículo 7: Pois que grande nação tem Deus tão próximo quanto o Senhor, que está de nós todas as vezes que o invocamos. 8: E que grande nação há que tenha estatutos e preceitos tão justos quanto toda esta lei que hoje põe diante de vós. Então ele fala sobre o amor, a lei e os preceitos e estatutos do Senhor, mostrando que aquilo tem beleza, que aquilo não é algo ruim, mas que aquilo é algo bom para os israelitas. Lembrando que nós vimos no livro de Levítico que toda lei, toda norma tem a ver sobre a condição para se aproximar de um Deus santo. Então é uma questão de a lei, os preceitos do Senhor é uma questão de amor e de zelo de Deus para conosco, tá, irmãos? Versículo 9. Apenas ficai atentos, ficai muito atentos, para não vos esqueceres das coisas que os vossos olhos viram, e para que elas não se apaguem de vossos corações durante todos os dias da vossa vida. Contai-os aos vossos filhos e netos. Então ele fala sobre sempre ter uma prática de recordação de tudo aquilo que Israel viveu com o Senhor, e isso serve para a gente hoje também. Então, antes de eu comentar mais um pouquinho, vamos ler o versículo 10. No dia em que estiveste diante do Senhor, vosso Deus, no Horebe, no dia que estivestes diante do Senhor, vosso Deus, no Horebe, o Senhor me disse: reúne este povo diante de mim, e eu os farei ouvir as minhas palavras, e eles aprenderão para que me temam todos os dias que viveram na terra, e as ensine a seus filhos. Então, irmão, aí vai um ensinamento. No versículo 9 e 10 ele fala que a primeira escola bíblica do filho não é na igreja, é no lar. Os pais são responsáveis de ensinar a palavra do Senhor a seus filhos. E os pais são responsáveis de contar as histórias da grandeza, das vitórias do nosso Criador aos filhos. Então ele fala a respeito da recordação. Isso não é uma prática somente para os israelitas. Essa é uma prática para mim e para você. Contar a história
nossa história de como nós fomos escravos no Egito, a nossa história como o Senhor nos salvou através de um homem chamado Abraão, através de um homem chamado Noé e assim por diante, contar as histórias de Israel. Então nós devemos ter isso em memória constantemente clara diante de nossos filhos. Então, isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Não pense que a responsabilidade de ensinar a palavra do Senhor aos filhos seja a responsabilidade do pastor. Não pense que a responsabilidade de ensinar as palavras aos seus filhos seja do professor da escola bíblica. É a sua responsabilidade primeiramente. Lógico, nós sabemos que o Senhor tem dado dons e talentos aos homens para tal ação, mas essa ação não negligencia o papel do pai e da mãe, tá bom, irmãos? Vamos lá. Versículo 23. Então ele começa a falar ali a respeito do cenário do Monte Horebe, onde o Senhor se manifestou diante dos israelitas, que teve fogo, raio, trovões, fumaça, o monte tremeu. E aí no versículo 23 ele fala o seguinte: cuidado para não esquecer da aliança que o Senhor vosso Deus fez convosco, e não faças nenhuma imagem esculpida semelhante a alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor vosso Deus é fogo consumidor, um Deus zeloso. Então fala a respeito que o nosso Deus, ele é tão santo que a sua santidade mata, e que ele é um Deus zeloso, um Deus ciumento, que nós precisamos temer ao Senhor e que nós devemos honrar o Senhor, obedecendo suas leis, seus estatutos e seus preceitos. E aí versículo 29. Mas de lá buscarei o Senhor vosso Deus e o achareis. Ah tá, detalhe. Então ele fala que se Israel não obedecer ao Senhor, se Israel não prestar atenção nos estatutos, nas normas do Senhor, eles serão espalhados sobre a terra, serão um povo pequeno e serão escravos de deuses falsos. Mas o Senhor fala sobre a esperança no versículo 29. Mesmo que isso aconteça, mas de lá buscareis ao Senhor vosso Deus e o achareis. De lá onde? Da onde eles foram espalhados. Quando os buscares de todo o coração e de toda a alma. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas acontecerem, então voltarei para o Senhor vosso Deus e ouvirei sua voz nos dias futuros, pois o Senhor vosso Deus é Deus misericordioso e não vos desamparará, nem vos destruirá, nem os esquecerá da aliança que jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então nós vemos a grandeza da misericórdia do Senhor, mesmo que o seu povo venha desobedecer ao Senhor, mesmo que o seu povo venha ser espalhado pela terra, se o seu povo se humilhar e voltar ao Senhor de todo o coração, de toda a força, de toda a alma, o Senhor os ouvirá e os socorrerá. Versículo 34. Ou se algum Deus decidiu tomar para... Aí ele fala, antes do 34, então ele vai falar aqui agora a respeito da grandeza de Deus, que Israel ele é um povo exclusivo, que não existe nação como Israel, onde se viu falar das coisas que aconteceu com Israel, com outras nações. E aí ele continua: ou se algum Deus decidiu tomar para si uma nação no meio de outra nação, por meio de provas, sinais, maravilhas, guerras com mão poderosa, braço estendido e com grande prodígio, assim como o Senhor vosso Deus fez convosco no Egito, diante dos vossos olhos. E isso vos foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus, não há outro senão Ele. Porque amou vossos pais, não somente escolheu a descendência deles, mas também vos tirou do Egito com sua presença e com a sua grande força. Versículo 39. Por isso hoje deveis saber e considerar no coração que só o Senhor é Deus. Em cima no céu e embaixo da terra não há nenhum como Ele, ou não há nenhum outro. Versículo 40. E guardareis os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivas bem, vós e vossos filhos, e para prolongueis os vossos dias na terra que o Senhor vosso Deus nos dá para sempre. Então ele fala sobre ter vida longa, uma vida próspera. Nós devemos então obedecer os mandamentos e os estatutos do Senhor. Então, resumindo,
capítulo 4 tem a ver sobre obedecer ao Senhor. E essa é a palavra-chave desse capítulo, obediência. Valeu, irmãos. Graça e paz a todos. Vou nessa. Desculpe aí pelo choro do meu filho. Tamo junto.